Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Luana, sou professora e neuropsicopedagoga e hoje eu venho trazer uma nova resenha para vocês de um livro muito divertido que eu comentei lá no nosso primeiro vídeo, que é o livro Perigoso 2, da editora Ciranda Cultural do Tim Warnes. Esse livro, ele é um livro muito divertido, assim como o primeiro, quem ainda não conhece o primeiro livro, veja lá na primeira resenha, mas ele é um livro muito divertido para você, professor, trabalhar na sua sala de aula, ainda mais nesse ano de 2025. Bom, o livro ele vai contar uma historinha muito legal, assim como o primeiro, que é do Bob, a toupeira, né, que adorava etiquetar as coisas, e da coisa perigosa aqui, que é o amiguinho do Bob, do jacarezinho aqui, que tá junto com o Bob. E o Bob, nesse segundo livro, ele continua adorando etiquetar as coisas, então ele vai etiquetando, e os dois juntos, agora que são amigos, eles vão etiquetando juntos ali. E de repente eles encontram uma coisa diferente, que eles nunca viram, que é uma cartola. E essa cartola, ela estava escrito uma coisa assim: cuidado, perigo, não toque. Só que a coisa perigosa, o jacaré foi lá e tocou na cartola. E no que ele tocou na cartola, então, começou a aparecer 1, 2, 3, vários e vários coelhinhos. Então é muito legal essa história. E o Bob fica ali sem saber o que fazer, a coisa perigosa fica sem saber o que fazer, porque quanto mais eles colocam a mão, mais coelhinhos vão saindo dessa cartola. E esse é um livro assim muito divertido, depois eles vão juntos tentar resolver esse problema. O final é mais divertido ainda, então é um livro assim espetacular para você trabalhar com as suas crianças em sala de aula. E eu quero trazer também, assim como no outro, dicas de 3 atividades que você pode estar utilizando esse livro. Então a primeira atividade, né, assim como a gente já trabalhou na primeira de aula, é a escrita de novas palavras. Esse livro, ele tem uma característica interessante. Eu não sei, né, se foi proposital ou não, mas é um livro que traz palavras um pouquinho mais simples do que o primeiro. Então, palavras de sílaba simples, ele traz algumas. O primeiro eram palavras mais complicadas, mais diferentes, né, que acrescentava também bastante no vocabulário das crianças. E aqui nesse livro já são palavras mais conhecidas. Então, por exemplo, toco, casca, alface, verde, horta. Então são palavras um pouquinho mais conhecidas no vocabulário das crianças, de uma escrita mais simples, que dá pra gente trabalhar aí muito bem também. Então a primeira atividade que eu proponho, né, é a escrita dessas novas palavras, talvez um novo ditado. A segunda palavra que eu proponho, né, é uma investigação científica, no sentido assim dos animais. Você é professor aí do segundo, terceiro aninho, primeiro aninho, que começa a trabalhar ciências com as crianças e começa ali a estudar alguns animais, você pode também trazer esse livro, por exemplo, trabalhando o coelhinho, principalmente se for criança, né, de primeiro ano. Então, o que o coelho come, o que ele consome, que cor é o coelho. Então, dá para trabalhar as características desses animais que aparecem no livro. Então, a segunda atividade que eu proponho é trabalhar mesmo os animais, e não precisa ficar somente nesses que estão no livro, né? Mas trabalhar nessa questão, assim, dos animais mesmo que tem aqui e os outros animais que as crianças vão trabalhando como uma curiosidade. E a terceira dica, que é assim a dica mais legal, é você trabalhar matemática com esse livro. Esse livro ele é fenomenal, porque cada vez que a coisa perigosa ela toca ali no Bob, toca ali na cartola, o que vai acontecendo? Vai saindo 1, 2, 3 e vai contando os coelhinhos. Então é muito legal você começar a adição com as crianças lendo essa historinha. Porque daí elas vão contar 1 coelhinho, 2 coelhinhos, 3 coelhinhos. Isso vai ensinando a criança a contar. E aí você pode explorar diversas possibilidades dentro desse livro. Então, essa atividade que é assim a atividade principal desse livro é você trabalhar a matemática com esse livro. É maravilhoso. Tanto a adição quanto a subtração. Porque conforme os coelhinhos eles vão ali, né, tendo 1, 2, 3 e vai contando infinito, vai até, acho que é o 100, acho que até passa do 100 aqui no livro. Não lembro agora, mas vai até o 100, confirmei aqui. Mesmo ele indo até o 100, isso acrescenta muito para as crianças, no sentido assim de como que a gente chega até o 100, como que funciona uma adição. Então é muito legal trabalhar matemática com esse livro também. Eu diria que é uma das funções principais que você, professor, consegue trabalhar, tanto adição quanto subtração, porque depois o Bob ele vai tendo que colocar cada coelhinho na cartola e ele vai fazendo então essa contagem, devolvendo, né, esses coelhinhos para a cartola, então é possível trabalhar a subtração também. Então, assim, pessoal, é um livro muito bacana, muito legal, muito interessante. Ele sempre arrasa, né? A Ciranda Cultural sempre arrasa na questão dos livros, é muito bacana mesmo. Então, deixe como sugestão aí para você, professor de 2025,
trabalhar o Perigoso 2 aí, utilizando a matemática em sua sala de aula. Até mais, obrigada!